Oi, meus amores, eu sou a Tia Love e tô muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Vamos lá? Olá, crianças! Vocês devem estar lembradas que ontem nós vimos que havia uma grande e linda estrela brilhante, não é? Que os magos do Oriente estavam procurando, eles viram de diferente no céu. E buscando essa estrela, eles chegaram a Jerusalém. Jesus nasceu lá em Belém de Judá, não é? E na época em Jerusalém, o rei, por isso que eu tô aqui com minha coroa, para vocês lembrarem que a história de hoje tem um rei e o nome dele é Herodes. Herodes era o rei lá em Jerusalém quando Jesus nasceu. E os magos, procurando essa estrela, chegaram até Jerusalém e foram até o rei Herodes. E sabe o que foi que eles perguntaram ao rei Herodes? Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Viemos para adorá-lo. Imagina como o rei Herodes ficou alarmado. Não só ele, mas toda Jerusalém. Assim nos conta lá em Mateus 2. Então eles ficaram alarmados. E aí, o rei Herodes era rei. Como teria outro rei dos judeus? Vocês sabem que os reis se preocupam muito com o poder deles, não é? Que outro venha substituí-lo. E aí ele mandou chamar os principais sacerdotes, aqueles que cuidavam da religião dos judeus, né? E também os escribas, que eram aqueles que tomavam conta da lei. Era a Bíblia que eles tinham até então, não é? Não havia o Novo Testamento como nós conhecemos, havia somente o Antigo Testamento. Era todos aqueles mandamentos, os livros, o Pentateuco que Moisés escreveu, os profetas falaram de Jesus, não é verdade? E aí os escribas foram lá procurar, olha, nos rolos da época, porque a Bíblia não era como hoje, que nós temos assim, toda juntinha, né, num só livro. Eram vários rolos, e aí os escribas começaram a procurar nos rolos da Bíblia, da Palavra de Deus, algo que falasse sobre Jesus. E vocês sabem que no Antigo Testamento se fala muito de Jesus, não é verdade? Por quê? Porque toda a Bíblia é cristocêntrica. O que é isso? Cristo é o centro da Bíblia. No Antigo Testamento já se profetizou sobre ele. E o Novo Testamento, quando ele veio, ele cumpriu tudo o que haviam falado sobre ele. E também, o que mais? O que irá acontecer no futuro. Muito bem. Então, a Bíblia, ela fala sobre Cristo. Hoje, 13 de dezembro, é o dia da Bíblia, não é verdade? Por isso que vocês têm aí a nossa imagem, são esses rolos bíblicos que eram a Bíblia de antigamente. Nós temos a alegria de ter tudo que Deus quer revelar sobre ele aqui na sua palavra. A palavra de Deus revela tudo sobre Deus, tudo aquilo que precisamos saber. Lá no Antigo Testamento, ela profetizou, ela anunciou Jesus. No Novo Testamento, Jesus vem cumprir tudo aquilo que havia sido anunciado sobre ele, não é verdade? E aí os livros contam a história e a formação da igreja, e o Apocalipse ele aponta, não é, para o futuro, como serão as coisas com a segunda vinda de Cristo. Então nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus e que nós devemos ter guardada em nossos corações e em nossas mentes. Então a importância da gente decorar os versículos, da gente saber. Sabe por quê? Vocês vejam que Herodes, o rei dos judeus, o rei de Jerusalém, ele tinha a Bíblia, ele era do povo judeu. Os escribas estavam ali pertinho deles, os sacerdotes, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus como Salvador. Aqueles homens lá do Oriente, eles não tinham a palavra de Deus, não é? Mas eles vieram adorar, viemos a adorá-lo. Não importa, não é somente ter a Bíblia em mãos que vai fazer com que sejamos verdadeiros adoradores de Jesus. Nós temos que ler a palavra, nós temos que ter prazer em ler a palavra. Essa é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Então, quando nós lemos a revelação de Deus,
nós vivenciamos isso em nossas vidas. Então, queridos, sejam verdadeiros adoradores por conhecer a palavra de Deus. Não é somente tê-la em mãos, é ler, é ter amor em ler a palavra de Deus. Na tua lei medito dia e noite, não é? Assim diz o salmista lá no Salmo 1. Então, hoje nós vimos que o rei Herodes, ele procurou nos rolos, por isso aí a nossa imagem, nos rolos da Bíblia, tudo o que falava sobre Jesus lá nos profetas. Até a próxima, crianças. Um beijo bem grande para vocês. Até mais!